Excelente noite a todos! Ótimo domingo à noite. Já estamos aí com 19h29 horas da noite. Lógica da noite, 19 horas, né? Olá, Osmar! Excelente noite de Matos, Juliana. Olá, Gabriela, Michele, Cláudia, Slima. Luciana, excelente noite. Eu esperando a Andréia aqui entrar. Vamos lá. Como é que você, da onde vocês são? Coloquem para mim enquanto a Andréia não chega por aqui. Linda noite, Eliana. A Eliana tá na praia. Muita chuva em São Carlos, aqui também. Aqui também está. Olá, Andréia, eu tô esperando você me chamar. Deixa eu ver. Bom. São Bernardo do Campo, Rio Claro, Bahia. Maravilha. Aqui já está frio. Olá, Olá. Ótima noite. ótima noite, tudo bem? Eu tô, e você? Como é que você Eu tá? estou ótima, o som tá legal, a imagem tá boa, Tá, tá ótimo. então tá Olha, bom. tem gente Olá, do Acre, pessoal, da Bahia, Rio olha lá, Grande do Rio Grande do Sul. Sul, ai que delícia, São Carlos, Gramado, olá, ai que delícia, Gramado, ai amo de paixão, que saudade de viajar, de ir pra lá. Nem fale, isso mesmo. Passei Ai, melua de mel lá, muito bom, né? ah, é? Eu fui em pleno dezembro, menina, passei um friozinho tão gostoso. Ai, como eu amo aquela Olha cidade, amei só. aquele lugar. Olha lá, Limeira também, a nossa cidade do É isso, coração, olha Márcia. aí. Muito bom. Olá, Ótima boa noite, noite. Naya. Aqui tá Olá, parecendo a Bárbara. boca do dragão. De tão calor, Tão calor, 37 aonde ela graus. tá? Eu estou de roupa de frio, porque aqui está, para mim tá frio, né? Então eu não Ah, sei. Aqui tá uma chuvinha, tá, não é que tá frio, tá é, fresquinho, né? ela é exagerada, tá, pessoal, mas tudo bem. Ai, gente, eu para mim eu fiquei pensando, gente, nós estamos no verão, não é para tá frio. Ah, daqui a pouco começa o outono e é a época que você não curte, mas tá tudo certo. É, mas tá tudo bem, faz parte, né? Uhum, Bom, uhum. pessoal, gratidão imensa pela presença de todos aqui. Domingo, né? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre nossa criança interior. A nossa jornada começou na segunda-feira, todos os dias de manhã. Nós estávamos aqui, eu e a Andréia, ontem não, né? Sábado, mas de É, segunda a sexta, segunda a nós sexta, fizemos, isso. é, nós fizemos uma jornada da criança interior com o livro da Sônia Café, passando exercícios para vocês. Se vocês não Uhum. viram e gostariam de ver, que é importante, é interessantíssimo, está aqui no meu IGTV, tá bom? Então só assistir aí que tá tudo lá. São rápidos, são exercícios rápidos também, mas as lives geralmente até 30 minutos, então rápido. Hoje nós vamos uma live um pouquinho, estender um pouquinho mais, porque hoje também nós vamos responder as perguntas, né, Andréia? Sim, sim, a gente está preparado ou não para responder perguntas. Se vocês E a quiserem vida é fazer assim. algumas perguntas, né, possam fazer aí, podem fazer perguntas para a gente Sim. responder também, se vocês tiverem dúvidas, tá? Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa antes da gente ir para as perguntas? A gente vai respondendo aqui para as perguntas, mas só deixando, porque talvez alguém não tenha visto todas as lives durante a semana, elas estão lá, tem exercícios, são importantes, mas a gente só precisa, neste momento, deixar a nossa criança se manifestar. Se tiver alguma pergunta, não pense que é bobinha, não, porque nós não estamos mais falando só com o adulto, nós também estamos falando com a criança. Até por isso que a gente brinca muito aqui, né? A gente traz um pouco mais de leveza, porque falamos sim da importância de trabalhar a criança ferida que existe dentro de cada adulto de nós, cada adulto que somos, e por que o que são essas feridas também já falamos a semana toda, mas a gente pode reforçar um pouquinho aqui, que são todos os bloqueios emocionais que nós tivemos desde lá da primeira infância, desde a barriga da mamãe,
enfim, qualquer desajuste, qualquer resposta um pouco diferente daquela que nós esperávamos enquanto crianças, já criou um bloqueio. Ah, mas porque minha infância foi ruim? Não, não, ela pode ter sido a melhor do mundo, mas criança vive no mundo de fantasia só dela. E aí até citamos isso, né? Quando você, enquanto criança, que a moça chega lá com um desenho, olha que lindo que eu fiz, e o papai vira e fala, ou a mamãe fala, olha, agora eu estou ocupado, filhinha, não dá para te atender, depois eu vejo. Pronto, criou uma mágoa. Porque no mundo perfeito da criança ninguém fala não, ninguém não tem tempo, ninguém vê depois, é tudo muito ali na hora, a vida é aquele momento, é o aqui e o agora. E às vezes a gente tem tantos bloqueios emocionais ali que atrapalham os nossos relacionamentos agora e a gente nem percebe. E é isso que a gente vai falar, né? Vamos lá? Isso, é isso mesmo. É interessante, né? Porque o que nós aprendemos, né, gente? Vamos imaginar que exista dentro de um quarto duas crianças brincando, eles são irmãos. Duas crianças brincando. E tá aquela algazarra dentro do quarto. O pai ou a mãe chega, abre a porta e dá aquela lavada. Fala, né? Falou, fechou a porta e saiu, o pai. É assim, ó. As crianças vieram do mesmo lugar, do mesmo pai, da mesma mãe, certo? Eles são irmãos, têm a mesma educação, só que cada um sente diferente do outro. Então, o que que acontece? Com essa bronca do pai, vai ter uma criança que não vai nem ligar, vai entrar por um vidro e sair por outro e continuar pulando na cama, tá nem aí. A outra criança, ela já se sente magoada, já se sente ferida, ela vai lá para o cantinho, chora porque meu pai não gosta de mim. Então também tem muito da criança em si, do ser mesmo, né? Sim. Que durante a caminhada do 0 aos 7 anos de idade, essa criança está sendo formada, essa psique humana, né? Nossa psique é formada do 0 aos 7 anos de idade, e essa criança que é mais sensível, ela é mais sensível mesmo, ela já é assim, né? A essência dela é mais é mais lúdica, é mais sensível, é mais frágil. Ela já é assim, a essência dela. E aí qualquer coisa pode magoá-la, qualquer coisa pode feri-la. E o que que acontece? Ela vai acumulando feridas, ela vai acumulando mágoas, ela vai acumulando raivas, tristezas, e isso vem para o adulto. E agora e o outro que não estava nem aí para nada? Para ele está tudo certo, mas pode estar certo neste momento, mas em outro momento não. Então, acontece de uma criança sentir mais que a outra, de uma pessoa sentir mais que a outra. Então, a gente tem que entender como fica isso dentro de nós. O que isso nos traz hoje como adultos, o que nos bloqueia, o que nos incomoda hoje no nosso comportamento, o que nós fazemos no nosso comportamento hoje, que vem lá desses traumas, dessas feridas lá atrás e que a gente precisa cuidar, né? Sim, é bem isso. Você está vendo umas perguntas aí, né? Umas colocações, eu também estava vendo. A gente vai falar bastante dessas doenças, tanto físicas quanto emocionais, né? Não sei se vai dar tempo para muita coisa, mas alguma coisa a gente vai entrar para a gente compreender determinados comportamentos da criança que a criança teve ou que ela sofreu por consequência de uma resposta de um adulto, de um ato de um cuidador ali. Isso agora desencadeia determinadas reações, até físicas, né? O corpo aqui vai dizer algumas respostas do que aconteceu lá atrás dessa criança. Ele vai mostrar algumas coisas, né? E a gente às vezes acha que não, mas essa formação que você colocou da psique até os 7 anos, ela é muito importante. Tanto que se você pega, por exemplo, linhas como o Ho'oponopono, o Nili né, é o nome da criança interior, ela é esta ligação entre o consciente e o inconsciente. Ela é o acesso ao teu eu superior. Então, é muito importante ter esta percepção da criança, ter esta cura, ter esta aceitação, este acolhimento, ter o lado lúdico da criança também. É muito importante a gente entender tudo isso, porque ou a gente se torna um adulto muito inflexível ou um adulto muito irresponsável, né?
quando a gente não entende esta relação. E ela se faz, sim, muitíssimo importante. É isso que a gente quer mostrar para vocês. É trazer esta verdade. Não é a minha verdade, não é a verdade da Sandra, mas é a verdade que está dentro de cada um de nós. É a necessidade de uma boa relação, de um equilíbrio, tá? O que a Andrea está falando é interessante pelo seguinte, né? Tem crianças, né? A gente está falando da essência, que eu falei, né? Tem crianças que são mais sensíveis. É aí que está o grande X da questão na educação, gente. Você tem que saber educar o teu filho ou a tua filha, porque você precisa entender da essência dessa criança. Porque tem criança que já são adultos desde pequeno, eles têm um senso de responsabilidade que não sabe nem de onde vem, né? Vou dar um exemplo do meu filho, do Cauê. O Cauê, desde pequeno, ele é muito organizado, ao extremo, inclusive. E aí, quando ele era pequenininho, eu fui à escola e falei, gente, meu filho tem toque, porque ele organizava tudo, até os carrinhos dele, ele organizava tudo para brincar antes. Mas era assim, ó, quando não estava do jeito dele, ele sofria, ele chorava. E ele falava que estava helado. Tá helado, até a gente entender o que era o certo e errado para ele. Então, gente, o que é isso? Essa criança, ela nasceu assim. Porque ninguém forçou ela nada, né? Mesmo porque nem precisa, porque ele é super organizado e é assim até hoje, né? É da essência. Então, assim, quando você percebe que uma criança é assim, é muito sensível, é muito organizada, é quando é muito ao extremo, o que a gente precisa fazer? Trabalhar o outro lado, né? No Cauê, nós tivemos que trabalhar o lado flexível dele, através de histórias mostrando para ele que diferente também é legal, etc. e tal. É muito trabalhoso. A criança que é mais sensível, né, que ela se magoa facilmente, que tudo ela fica chateada, é uma criança que está insegura, ela é insegura. Então, o que ela precisa? Sentir a segurança. Então, ela é aquela criança que precisa de acolhimento. Logicamente, né, André, que os nossos pais nem sabem disso, nem sabiam disso na época. Então, Não. tratava todo mundo igual e tá tudo certo. Às vezes tem 10 filhos, 4 filhos, 5 filhos, né? Então, o que eu tô querendo dizer para você que está nos assistindo agora? Como é a sua criança? Como foi a sua criança? E ela é ainda dentro de si. Se você encara, você conhece a tua criança e ela é uma criança que se magoa facilmente, o que ela está buscando? Segurança. O que o teu adulto tem que dar para ela? Segurança. Não é assim, André? Sim, você tá. Eu disse na sexta-feira, se não me engano, ou na quinta, que a semana passada, dos exercícios, dos nossos bate-papos, foram muito enriquecedores, porque foram despertando em mim, inclusive, algumas sacadas muito boas. E agora você falando, eu fiquei pensando. Teve um episódio que eu deveria ter uns 20 anos mais ou menos. Eu já trabalhava, estagiária de um grande banco, e uma vez uma gerente, ela me chamou primeiro na mesa dela e falou: olha, eu vou fazer uma reunião agora com todos, mas o que eu vou falar não é para você, porque você me passa um ar de fragilidade. E eu não quero que você se magoe comigo, eu gosto do seu trabalho. E aí ela chamou todas as mulheres e falou, porque alguém tinha usado, alguém dos funcionários esquecia um batom no banheiro e este batom sumiu. Então ela chamou todas e deu bronca em todas, porque ela não ia revistar a bolsa de uma por uma. Sim, Enfim, a história se sim. desenrolou. Mas quando ela falou isso, eu morria de medo dela, porque ela era muito parecida com a minha mãe, um jeito de ser muito brava, dando bronca, muito dura com as palavras. Mas quando ela falou Rígida. aquilo, rígida, isso, ela demonstrou um carinho muito grande. E eu sempre me fiz de forte. Para mim, eu sempre fui uma pessoa forte, daquele tipo de pessoa que não cede a um abraço, não cede a um presente, não cede a um sorrisinho, né? Então, pelo meu histórico de vida, por ter se tornado a mãe da minha mãe desde os 8, 9 anos de idade, né? Por causa de uma doença, a situação inverteu. Então, eu precisei ser forte. Eu não sabia que eu passava esta aparência de fragilidade. Quando ela me falou aquilo, foi um choque para mim, porque ela me desmascarou, né? Eu falei, poxa, eu Tava passo esse nua, ar né, de praticamente, quem, né? de quem se magoa com facilidade. Eu me magoar com um negócio desse? Se não fui eu, por que eu vou ficar brava? Né? Se fui eu, vou merecer a bronca. Se não foi, por que eu vou me magoar? E aí eu comecei a observar esse tipo de comportamento. Por que eu passava essa imagem, né?
E é interessante, porque muitas vezes, né, Sandra, a gente age de uma maneira tão inconsciente, a gente acha que está tudo bem, ou a gente acha que as pessoas estão entendendo uma coisa e é outra totalmente diferente. Porque a É, nossa é, criança às vezes toma a frente da situação e ela de fato se magoava. Quando você falava muito ríspido comigo, eu já levava para o pessoal e aquilo era morte, né? Demorava para eu curar aquilo. E era uma criança é. muito magoada com aquela mãe que dava bronca, com aquela mãe que punha de castigo, que brigava. Eu Mãe merecia? crítica. Muitas vezes, né? Porque eu era bem da pá virada. É, a criança sente de todas as formas, a gente nunca vai saber o que ela está sentindo, né? Mas Não. ela tem uma essência, você percebe a essência dessa criança, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. Agora, a Luciana falou o seguinte: como curar o adulto que a vida toda aprendeu que o pai não prestava, que ele não ligava e nunca fez nada por mim? Levei para a vida adulta com a crença de que homem abandona, não cuida e não ama. Então, Luciana, é o seguinte, não é o homem que não cuida, é o teu pai. Você projeta nos homens o teu pai para que você se sinta amada pelos outros homens, né? Então você projeta nos homens. Como curar? Curando o teu pai na tua vida. É só isso. Curou o teu pai na tua vida, acabou a história. Não tem por que se repetir, não tem que projetar em outras pessoas. E é assim que a gente faz nos nossos estudos, nos nossos treinamentos, nos nossos workshops. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender quais são esses papéis de pai, mãe e tudo mais, e nós vamos curar este personagem dentro de si, para que você não projete em outras pessoas, né? Eu atendi uma pessoa essa semana, hoje é domingo, né? Essa semana, e ela falou uma coisa muito interessante do trabalho, né? Ela falou assim, Sandra, eu mudei de setor e tem uma pessoa lá que ela não é minha chefe, ela é uma colega de trabalho, mas ela começou a me dar ordem. E eu comecei a fazer tudo que ela manda. E eu comecei a ficar com muito medo, eu tenho medo dela. E aí a gente conversando, né? Eu falei assim, quem que ela lembra? Ela falou, a minha mãe. Então, gente, entendam que enquanto você não curar papai e mamãe dentro de si, nós vamos buscar, nós vamos refletir sempre do lado de fora essa criança ferida. Essa criança que está ferida por traumas lá de trás, você vai projetar essa criança em todas as suas relações. E eu falo todas. Não tem uma ou outra. Todas as relações. Porque olha só, vou aproveitar, engatar uma coisa aqui, Andréia. Tem uma pessoa que perguntou assim, ó, não gosto de crianças e não sei por quê. Como trato isso desconhecendo a causa? Uma causa é que quando você vê criança, você se projeta ali. Quando você se projeta naquela criança, naquelas crianças ali, você se projeta a tua infância toda ali. Com certeza não foi uma infância muito agradável. E é tão interessante que às vezes em terapia nós vamos falar da cura. Calma, gente. Calma que nós vamos falar. Vamos responder as chegar lá. perguntas. É tão interessante que... Agora eu perdi a linha do raciocínio. Peraí. Tá falando das crianças que a gente se projeta. Das crianças, A gente se projeta nessas crianças e a gente se vê ali. Por isso que às vezes é muito difícil a gente criar os nossos filhos. Porque você se projeta ali. Eu me peguei um dia, o Leandro deu uma bronca no Cauê quando ele era pequeno, e aquilo me matou por dentro. Mas ele precisava daquela bronca, né? Mas daí na hora eu percebi que eu me coloquei ali, eu vi o meu pai me dando bronca. Olha como a mente é projetiva o tempo todo, né? O que você e o Cauê, na verdade, pai te dava bronca. Na verdade, o Cauê ali conversou e tal, e praticamente ele nem se importou, lógico que ficou chateado, né, mas não se importou. Se fosse eu, nossa, né, eu fiquei acho que pior do que ele de lembrar da minha infância, né, das minhas broncas, que eu ficava muito magoada. Eu era essa criança que ficava magoada, né, e aí a gente projeta o tempo todo. E muitas vezes em consultório, você pergunta para a pessoa da infância dela, ela fala, eu não lembro absolutamente nada da minha infância. Nada, nada. Uhum. O que é isso, Andréia?
esse não lembrar é uma grande de uma proteção, de uma autoproteção do seu inconsciente, né? Porque Exato. tudo, a gente tem que entender que todas as memórias estão ali no arquivo. A criança interior é um grande arquivo. Ela é o arquivo da nossa vida. Então, se você quer se melhorar enquanto adulto, se você quer trabalhar esses pontos que são difíceis hoje, você tem que acessar esse arquivo chamado criança. Tá tudo lá. E quando o teu inconsciente bloqueia, é por autoproteção. Só que ele vem à tona, porque está no inconsciente, mas aí a gente está vibrando aquilo. Não adianta. Está lá guardadinho numa gaveta, mas tem vida esta gaveta arquivo. E ele está vibrando, aquela emoção, aquele sentimento, aquela mágoa, aquela alegria, tá tudo que a criança arquivou está vibrando e nós estamos atraindo aquilo lá, não é, Sandra? Aquela vibração vai Isso. atraindo situações para que você Onde olhe para aquela criança, para que você olhe para aquele problema. É muito interessante como, ao mesmo tempo que o inconsciente te bloqueia, ao mesmo tempo você atrai situações para trabalhar tudo isso, né? E aí que entra você perceber melhor o que está acontecendo. Não adianta pôr uma máscara de poliana, dizer que o mundo é lindo, divino, maravilhoso, que teus pais são perfeitos, porque mesmo quem não tem filhos, agora eu puxo isso para o lado de cá, mesmo quem não tem filhos, a relação com as crianças é totalmente diferente. Eu fui uma pessoa que sempre mantinha distância de crianças. Tanto que por um problema físico eu não conseguia carregar no colo por muito tempo, porque eu operei os braços por ler e o braço direito, aí eu não tenho muita força, e de vez em quando ele falha. Se eu carrego muito peso, ele falha e eu posso derrubar a criança. E sempre que eu ia visitar alguma criança recém-nascida, a primeira coisa que a mãe fazia era pôr a criança no meu colo. Eu já sento com a criança com medo do braço falhar. E meu marido já fica atento, ele sabe que eu vou passar a criança para ele em alguns minutos. Mas é um medo de ferir aquela criança, não é porque eu não gosto de criança, é que meu braço pode falhar, como eu quebrava muitas coisas, né? E derrubava prato, copo, as coisas, por não ter essa força. Então, para proteção, eu pegava, passava a criança, mas eu ficava pensando, poxa, por que eu criei uma coisa física assim tão forte que eu não consigo segurar uma criança muito tempo, né? Aquilo vai pesando, pesando. Qual é a criança que eu não consigo segurar? É a do meu amigo ou é a minha? Gente, e depois eu fui percebendo, as crianças são apaixonadas por mim. Eu consigo fazer coisas que os pais não conseguem. Eu consigo dar banho em criança, pentear cabelo, lavar o cabelo, e a mãe fala, mas ela tomou banho, lavou o cabelo com você? Eu falei, é normal, eu nem perguntei se ela queria ou não. Passei o shampoo, depois a gente escovou o cabelo. Nossa, ela não deixa nem eu tocar na cabeça dela. Então, assim, a minha postura, que às vezes eu achava muito rígida, acabava sendo, para a criança, acabava sendo um uma porto segurança. seguro. Um porto Isso, seguro. exatamente, E eu fui exatamente. vendo que as crianças estavam representando alguma coisa para mim e o que eu precisava ver. Aí eu fui trabalhando essas curas. Então, Exato. cuidado com essas informações que estão no inconsciente, né? E É, proteção, sim, né? e proteção. Exatamente. Concordo e assino embaixo. Perfeito. A Shirley falou assim, ó, eu não lembro da minha infância, das coisas boas, só lembro do que é chato. É natural, tá? É natural nós lembrarmos das coisas chatas, ruins, traumas primeiro. Então, depois que você limpa as coisas ruins, você vai lembrar que você tinha coisas boas. É muito Sim, interessante isso. é. Então, a gente fala que são lembranças encobridoras, né? Essas lembranças ruins encobrem as coisas boas muitas vezes, justamente para você ter que limpar isso e ter que trabalhar isso em si, tá bom? Legal. Exatamente isso. Ah, ok. Teve quem falou aqui? A Edith falou, e quando você registrou praticamente tudo na infância e lembra até hoje tanto de coisas boas quanto ruins, é normal? É Sim, normal. sim. Ótimo, não teve bloqueio. Excelente. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Bom, pergunta. Criança interior é o nosso lado lúdico? Eu não consigo compreender. Sim, também, né? Criança interior é a criança em que fomos um dia, as memórias que temos desta criança, é toda aquela formação que a Sandra colocou ali da psique até os 7, 8 anos, tá? Então, criança interior é a forma com que a gente vê o mundo, com que a gente age no mundo e como a gente reage, tá?
Entra o lado lúdico, o lado de trazer brincadeira? Entra sim. Tanto que a gente vê muitos adultos com posturas infantilizadas, que têm que tomar uma decisão na vida, mas estão nem aí, estão brincando, estão agindo como se tivesse 4 anos de idade, deixa que os outros resolvam por mim. Então, o que é o lado lúdico? Lúdico é brincar, é brincadeira. E quando a gente encara a criança interior tanto com a seriedade necessária quanto com a brincadeira necessária, é o equilíbrio, que já foi colocado aqui. Quando você consegue acessar essas dores, esses amores, essas alegrias, você traz também esse lado lúdico. Então, criança interior, pensa para ficar bem fácil para você, como uma criança mesmo. Tá? A criança que você foi um dia, pega uma fotinho sua de bebê, de criança de 1 ano, de 2 anos, pega uma foto. Você é esta criança que está aqui dentro de você. A sua roupa física cresceu, mas muitas vezes o adulto parou na idade emocional que a criança teve algum bloqueio, tá? Ou que ela teve também uma alegria muito grande, né, Sandra? Porque pode ficar parada naquela idade daquela alegria que não se repetiu depois, né? Existem muitos fatores que importam na nossa vida que nós chamamos na psicanálise de regressão. Então, por exemplo, vamos supor que aconteceu um fato na minha vida e é natural a nossa mente regredir para uma fase da minha vida que foi muito importante. É aquele momento que eu vou me aconchegar no colo de alguém, porque eu vou precisar desse carinho, dessa proteção, desse aconchego. Então a gente regride em alguns momentos da nossa vida, até por proteção, até por carinho e até para se sentir um pouco mais acolhido. É natural nosso, tá? Quando a gente perde alguém, morre alguém da nossa família, ou alguém importante para nós, ou você perde, geralmente com perdas, né? A gente tem essas regressões. É natural. Tá? Ou quando a criança gostava muito de aniversário, o adulto gosta muito de aniversário, ele se infantiliza mesmo no aniversário dele. É natural essas regressões, perfeitamente normal, natural e até saudável. Tá? O que não pode acontecer é regredir para uma fase e ficar lá. Então nós vemos, por exemplo, adultos de 30 anos morando com os pais. E se você mora com os pais, você vai dar trocentas mil situações para que você fique lá. Um monte de desculpas para que você esteja lá. Eu sei disso porque eu pego em consultório, tá? Então, você regrediu a adolescência. André dá risada, né? Você regride a adolescência ou a infância e fica lá preso. É aquele cara que tem 40 anos, ele se acha um molecão, ele se veste como um molecão. Aquela mulher de 40, 50 anos, ela compete com a filha, ela usa roupas extravagantes, enfim, né? Que ela se acha uma menina. Tá tudo certo desde que você tenha noção, gente. Não dá para você regredir e ter comportamentos infantis ou de adolescentes, percebe? Então são coisas diferentes. Por exemplo, se eu tenho 45 anos, se eu gosto, né, de colocar roupas mais sensuais, o que eu estou querendo com isso tudo? Qual é a informação? O que eu estou buscando? Então a gente tem que começar a entender como é o meu comportamento, porque todo comportamento tem um porquê. Então nós regredimos em alguns momentos, a gente regride e fica lá um pouquinho e volta, ok? Perfeito, maravilhoso. Aquele adulto que, sei lá, tá com muita pressão e de repente ele chora, porque adulto não chora, quem chora é a criança, né? A gente regride lá e chora, põe tudo para fora, tá tudo certo. Aí a gente retoma a consciência de novo, o adulto toma o controle de novo e tá tudo bem, bora lá. O problema é regredir e ficar. É aquele homem que ele tá com 40 anos, com 30 e poucos anos, e ele não tem relacionamentos, não aceita relacionamentos, não como fala, André, quando a pessoa ela procura alguém, não assume responsabilidades e procura. E quando tá se relacionando com alguém, procura alguém igual a mãe, ou se é a garota, alguém igual ao pai, entendeu? Só transfere. Exato. Isso. É aquela pessoa que ainda tá lá nas baladas, tá naquela vida de adolescente ainda, não tem a maturidade do adulto. Porque, gente, adulto tem maturidade, não quer dizer que é chato, simplesmente mudou a fase. Tá tudo bem, cada fase tem o seu porquê. Então, cuidado também com isso. Então, quando a gente tá falando da regressão, é isso daí, é isso que acontece. É normal regredirmos, mas voltar rápido. O que não dá é para ficar lá. Sim.
Sim. E assim, por traumas, como você falou, por aquelas perdas muito duras, é normal a gente regredir para um momento muito feliz, por quê? Porque a gente se protege. Então, o que me causa um alento, um acolhimento na dor, são os momentos felizes. Então, eu volto e estou vivenciando lá. Mas se eu viver só desse passado, eu vou gerar uma depressão. Se eu viver só de um futuro, esperando sair dessa dor, eu vou gerar uma ansiedade. E até alguém falou aqui Uhum. de crise de pânico. É este desequilíbrio entre o passado e o A futuro, né? Juliana. É. Tem que Mas ficar então, muito. ela criou Fale. uma síndrome do pânico, por quê? Porque ela, numa sessão de terapia, ela descobriu que no inconsciente, quando ela ficava doente, ela tinha atenção de todos. Quando Ah, a mas aí criança não tinha são atenção, os ganhos né? secundários, Então, isso não tem aos jeito. 8 anos de idade, tive um desmaio na escola e vi a atenção de todos. Na verdade, gente, a maioria de nós, a gente não pode falar 100%, mas 99,9% quer atenção ficando doente. 99,9% das pessoas. Alguma A gente maneira a gente fica acha de doente, chamar atenção. exatamente. Porque Então, a não, pessoa Juliana, doente. Ai, perdão, pode acabar. não, não, pode falar, pode falar. É porque a pessoa doente chama atenção porque requer mais cuidados. A pessoa brava, que grita, que fala alto, chama atenção porque todo mundo fica com medo. A pessoa muito doce também chama atenção, fala, ai, que pessoa calminha, nunca grita, nunca fica brava, nunca reclama, nunca faz nada, também chama atenção. Então, assim, a gente temos várias formas nós temos, né, várias formas de chamar a atenção. Mas isso é tudo consequência daquela criança lá, né? Tá. A Raquel disse assim: minha mãe é extremamente fanática na religião. Obrigava a ir à igreja todos os domingos. Quando preciso da ajuda para ficar com os meus filhos e quase nunca consegue ajudar, ou quando fica a mil considerações. Acho um absurdo e me incomoda muito. Sabe o que te incomoda, Raquel? A sua criança te incomoda. Porque quando ela fala não para os teus filhos, ela está falando não para você, para a tua criança. Uhum. Então, bora tratar tua mãe aí. Certo? Vamos, já que você está falando de pai e mãe, deixa eu lembrar uma coisa, assim. Na constelação tem uma lei, né? Tem as leis naturais e uma delas é essa questão de pai e mãe mesmo, né? Mesmo que eu não viva com os meus pais biológicos, mesmo que eu tenha sido adotado, aí são outras questões que não estamos falando de constelação agora. Mas, pela lei natural, eles vieram antes de nós. E aí a gente tem esta hierarquia de respeito, de honra, de consideração. E quando a gente fala, eu preciso tomar esse lugar dos pais, tomar o lugar deles, mas não no sentido de ser pai ou mãe do meu pai, não, dos meus pais. Na verdade, eu preciso reconhecer que eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. A forma que eles aprenderam, porque tem os nossos avós que cuidaram dos nossos pais. Os nossos pais foram um espelho dessa relação e cuidaram de nós, desse jeito que eles... Não, o filho vem com o manual de instrução? Não vem, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, não é? E aí Isso. a gente precisa parar de culpar. Hoje nós somos o adulto. Quem está aqui não tem nenhuma criança de 4 anos nessa live, eu acredito. Ou a maioria de nós estamos numa idade já adultos, né? Então, hoje, quem acolhe e quem trata esta criança somos nós. Eu sou a responsável pela minha criança. Não importa o que os meus pais fizeram com essa criança, se eles deram muito amor ou se eles foram muito ausentes. Eu honro a vida deles, eu agradeço, porque foi através deles que eu cheguei aqui, que eu existo. E quem tem filhos tem muito mais a agradecer, né? Porque não só estão aqui, como tiveram a oportunidade de ter filhos, né? Isso começou com os pais. Então, independente, se eu continuar criticando esses pais, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar uma ferida que não fecha nunca. A vítima, né? Eu preciso olhar para eles com um olhar de perdão neste momento. É a gratidão pela vida que eles me deram e o perdão. Ah, mas eu vou perdoar quem me fez sofrer, quem me batia com 2 anos de idade, quem me deixava lá para sair para balada e me deixava sozinho. São casos que a gente precisa tratar, a gente precisa olhar para isso com
responsabilidade e começar a curar, porque senão você vai ter 99 anos e você vai ser aquela criança dolorida ainda. A vida não vai amadurecer nunca. Você vai sofrer e você vai Exato. desperdiçar essa oportunidade tão boa que é viver, que é aprender. Nós estamos aqui o tempo inteiro se curando, trabalhando perdão, trabalhando amor. Eu sinto muito a gente não ter, por exemplo, agora, nesses dias de pandemia, a gente poder se aglomerar, porque esse tema de criança interior, ele dá um workshop de um dia inteiro, no mínimo, para a gente trabalhar tudo isso, para a gente trazer à tona. É fácil, é dolorido, né, Sandra? É dolorido, É porque você está dolorido. tocando o dedo nas É, feridas, mas é preciso curar essas é, feridas, porque senão sempre vai formar uma casquinha fininha, que qualquer coisinha que bate ali já começa a sangrar de novo. Não dá é. mais. O adulto, é o que a Andrea falou, e ela falou, colocou muito bem colocado, nós agora somos os nossos pais. Os nossos pais. É agora, é a hora de você fazer o que seus pais não fizeram para você, ou que eles fizeram do jeito deles e para eles estava certo, mas para você não, né? Então agora é a hora de você cuidar de você, né? Porque você tem duas escolhas. Ou você vai continuar aí na eterna vítima, na eterna criança machucada, e agora o adulto ele passa a ser vítima, né? Mimimizento mesmo, né? Ou você resolve e decide, como adulto, resolver essa situação como você resolve qualquer outra situação, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. É a mesma coisa. Então você tem duas soluções. Ou você vai ficar eternamente culpando seus pais, essa ferida vai estar aberta e você vai sofrer as consequências, porque eles não vão sofrer as consequências, nem precisam Não. sofrer as consequências, nem devem. Eles fizeram o que eles podiam, né? Eu sou mãe hoje, eu sei. Eu faço o que eu posso. E eu já me livrei da culpa há muito tempo, porque antes ficava culpada. Para de se culpar. Eu faço o que eu posso. E depois, se não tiver bom, não sei como que o Cauê está sentindo tudo isso, ele vai ter que ir para terapia, paciência, ou fazer workshops, enfim. Ele vai ter que buscar dentro dele mesmo. Porque não tem como a gente saber o que o outro está sentindo. A gente só pode saber o que a gente está sentindo. E a Sim. nossa obrigação, resolver em nós o que nós estamos sentindo. Ou eu me coloco como vítima a minha vida inteira. Então nós não somos vítimas e nem somos algoz. A gente tem que entender que eu tenho a responsabilidade única e exclusivamente de cuidar de mim. Ninguém mais tem essa responsabilidade. Ou eu cuido de mim, ou ninguém vai cuidar. Não é teu marido, não é teu filho, não é tua mãe, não é teu pai, não é o papagaio, não é o cachorro, não é ninguém. Tem gente que tem filho para falar, ai, quando eu ficar velhinho vão cuidar de mim. Tá ferrado. Porque hoje em dia a globalização abriram, né, as portas, porteira, né? Aqui na nossa cidade abriu as porteiras, né? E, gente, as crianças, os jovens, eles estão pro mundo agora. Tem gente nos Estados Muito Unidos, tem mais. gente na China, tá muito mais, morando em cidades diferentes. Você tá ferrado se você achar que você vai ter filho para cuidar de você. Que é uma tremenda injustiça em relação ao outro. É como se eu tivesse filho, ele tivesse que ser meu. Para com isso. Nossa, eu já dei voadora já. Voadora quântica, né? Gente, eu já nem assusto mais, tá? Tá tudo certo. É... Você sabe que você falando assim me lembrou do tempo dos meus avós. Era muito comum, eu vejo pelos avós dos dois lados, era muito comum terem muitos filhos, né? Em quantidade, né? Muitos filhos, por quê? Porque Nossa. eles eram mão de obra que ajudavam lá a trabalhar na roça, né? Sustentar a família. Sim, Né? E então era a visão deles, era a visão deles. Hoje, se você olhar com o seu olhar atual, você vai falar, nossa, era trabalho escravo. Pois é, hoje não pode. Mas na época como podia, e tudo os filhos muda, iam né? todos, né, para a roça. As pessoas mudam. Por que é que você insiste em ficar parado naquele tempo? Por que que você insiste em não É, mudar isso? Tempos exato. modernos. E é uma grande de uma oportunidade esse acesso que nós temos a essas dores, a esses desamores, a essa falta de atenção, ou até as alegrias. É uma grande oportunidade. Porque se chegou isso para você, se você está tendo essa sacada agora, essa percepção de que aquela atitude dói ainda, é maravilhoso isso, porque chegou para você limpar. Se não fosse, ainda ia ficar Exatamente. guardado lá no inconsciente, É, né? exatamente. Vamos lá.
Como é para a criança ter a mãe que tem o hábito de ficar sem falar e dizer que vai embora? Mãe que fica sem falar e diz sempre que vai embora. Essa criança deve se sentir, assim, um medo do abandono muito grande, sempre, né? É um adulto inseguro, né? Que aquele adulto que põe um vestido, tira, põe outro, pergunta se está bom para 500 pessoas, manda foto para amiga, pergunta para o namorado, pergunta para o marido. Gera uma insegurança muito grande que precisa ser trabalhada, né? Olha, vou falar para vocês que a minha mãe tinha esse costume, mas não de falar de ir embora. A minha mãe, quando ela ficava brava comigo, ela me ignorava. Uhum. Ela tinha esse comportamento, não a culpo de jeito nenhum, ela fazia o que ela achava melhor. Na cabeça da minha mãe, ficar brava era mais traumático, bater era mais traumático. Então o que ela fazia? Ela Para se não calava, estourar. ela me ignorava. Então eu ficava atrás dela, pedindo atenção, né? Hoje eu consigo falar sem chorar, mas antes eu não conseguia nem contar essa história. E ela simplesmente me ignorava. Eu trouxe essa história para minha vida adulta, gente. O medo de ser abandonada pelas pessoas que eu amava, ou que eram importantes para mim, era absurda. Eu tinha um medo de ser rejeitada, abandonada, e eu fazia tudo que a pessoa queria. Tudo. Literalmente, eu era escrava. Porque se eu fizesse algo que ela não gostasse, ela podia realmente me ignorar. Eu preferia tomar uma chinelada do que a pessoa me ignorar. E quando às vezes eu ligava para alguém e a pessoa não falava comigo ou não me atendia, ou quando eu chegava na escola, as minhas amigas fingiam que não me viam, ou porque estavam conversando, ou por picuinha mesmo, porque menina é mais trabalhoso do que menino. Menino não tá nem aí, né? Agora as meninas ainda ficam fazendo aqueles conchavozinhos. Gente, aquilo para mim era morte. Eu preferia que alguém chegasse para mim e discutisse comigo, batesse em mim, eu viesse para cima, do que me ignorar. Por quê? Medo do abandono. Então, quando a pessoa faz isso, o sentimento de abandono era muito grande. Muito grande. E aí, a nossa mente monta um monte de artifícios para ela se proteger. O que ela faz? Ela abandona antes de ser abandonada. Para não sentir a dor, então eu já vou dar uma dorzinha mais fácil de lidar do que a dor maior, né? Exato. Mas é interessante aquilo que a gente falou, como atrai. Certamente você atraía muito desse tipo de situação, Muito. né? E eu já era o Muito. contrário. Eu preferia 1000 vezes que a minha mãe me ignorasse, nem prestasse atenção no que eu estava fazendo. Por quê? Eu apanhava dia sim, dia também. Então, Ó, quer a dizer, gente e ri, mas é aí dolorido, né? e as situações que eu enfrentava na escola, eu apanhava também. Ah, ah lá, Então, quer dizer, se acaba tá vendo? atraindo. É muito. Ah, como é que eu sei as feridas da minha criança interior? As situações que se repetem aqui com frequência, gente. Olha para elas. Isso. Você vai Exato. sacar na hora. Pura física quântica. O que está em mim aberto, eu vibro, né? Então, Uhum. é isso que a pessoa perguntou aqui da mãe. E tem uma outra pergunta, assim, ó. Qual consequência que tem de uma mãe dizer ao filho que ele é ruim? É. Aí eu já vou falar de mim de novo. Peraí, deixa eu tentar filtrar melhor isso. Minha mãe não dizia que eu era ruim, não era isso, mas que eu era lerda, né? Porque ela era 220 vezes 3 por hora. E aí ela dizia, não, até para varrer o chão, sabe criança, aquela brincadeira de ter aquela vassourinha pequenininha que quer varrer também, quer ajudar a limpar a casa, do jeito dela, Sei. né? Ai, que coisa idiota querer brincar de limpar a casa, mas tudo bem, quando você crescer você vai ter que fazer isso mesmo, mas você não sabe. Aí, o que acontecia? Não, deixa a sua irmã fazer porque você é muito lerda. O que eu desenvolvi para me proteger desse muito lerda? A pessoa acelerada, a Andréia a 1000 por hora, super acelerada. Eu preciso provar para minha mãe que eu não sou lerda. Então eu faço Exato. tudo simultaneamente e tudo bem feito, porque eu preciso provar que eu consigo fazer rápido e bem, né? Lógico que isso gerou em mim uma ansiedade muito grande. Lógico que isso gerou um perfeccionismo, uma autocobrança muito grande em mim e nos outros, porque daí eu passo a querer que os outros sejam perfeitos, eu passo a querer que os outros sejam rápidos, né? Então é isso, quando Uhum. você ouve uma cobrança dessa, você é ruim nisso que você está fazendo, porque você não faz do meu jeito.
e eu vou fazer isso agora enquanto adulto. Ah, você não sabe fazer, você é ruim, deixa que eu faço. Eu nem falo nada, mas aí eu me sobrecarrego, faço tudo que tem para fazer, para não pedir para o outro, porque na minha mente aquele outro não está no meu nível, não é? Ou poderia desenvolver assim: eu continuo sendo lerda, né? Continua sendo lenta para fazer as coisas, mas só com o sentimento de nunca merecer. Nunca merecimento, porque eu nunca sou boa o suficiente para fazer nada. E aí eu não Tem esse conquisto outro nada, lado, é. né? Vai depender muito de como vem, como você encontra um mecanismo de defesa para você se defender daquele ataque, né? Uhum, é. A minha defesa era abandonar antes. O primeiro sinal de que a pessoa iria me abandonar ou me ignorar, eu já não quero nem saber mais, para mim não significa mais nada, não tô nem aí pra você. Eu abandonava tudo antes. E isso entra em relacionamentos, né? Amorosos. Então era muito comum as pessoas se apaixonarem por mim e eu já descartava antes de dar uma chance, porque, ah, não, depois vai me largar. Por quê? Porque meu pai nos largou quando eu tinha 7 anos, minha mãe adoeceu quando eu tinha 8 anos, então eu fui abandonado para todo lado. Mas meu pai não Total, é. largou, na verdade, ele ficou muito doente em outra cidade, em coma, incomunicável, e não tinha nem como avisar, né? Então, na minha cabeça, todos os adultos iam abandonar. E aí eu me tornei adulta, com uma criança aqui dentro de mim que ia sofrer esse abandono, essa rejeição de todos os adultos que eu me relacionasse, né? Foi preciso um trabalho muito grande para eu compreender que não é assim que a vida funciona, né? Que eu posso acreditar nas pessoas, sim, mas primeiro eu preciso acreditar em mim, né? Exatamente. Fechar essas feridas. Tem duas perguntas assim. Primeira pergunta: pai morre e mãe abandona os filhos? E a outra: como reflete a criança abandonada pela mãe? Olha quanto abandono, né? Gente, a neurose abandônica é muito forte em nós, em todos nós, independente se você foi abandonado ou não abandonado, seu pai morreu, se a mãe morreu, se você foi criado pelos avós, se você foi adotado, todos nós temos, tá? Essa neurose abandônica. Todos nós, é Até muito pelo forte em parto, nós né? mesmo. Até pelo parto, exatamente. Quando Uhum, é você tem primeiro essa abandono. separação, né? E para Uhum. quem acredita, né, numa religiosidade, numa espiritualidade, às vezes você pode se sentir abandonado pela espiritualidade, né? Porque você estava lá no todo e de repente você está aqui, né? Também pode acontecer pela parte inconsciente. Então, essa neurose abandônica é muito forte em nós e faz parte dos nossos relacionamentos. É por isso que está tudo bagunçado desse jeito, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que, além disso, ter esse natural, né, desse abandono, ainda tem os traumas do abandono. Então, Reais daí, aí né? É. traumatiza mais ainda. Então, o que que acontece com a mãe que abandona os filhos, né? O que que acontece com as crianças? Vai se sentir abandonado. É isso que eu falei, vai ter medo de ser abandonado, de ser abandonada, vai falar sim sempre, né? O pai, né? O pai Ou, morre, né, já é um Sandra, vai ser muito abandono. apegada a esses filhos, ou as pessoas vai ser pegajosa, não apegada, pegajosa, porque, olha, eu preciso Isso, provar para você que eu não vou te abandonar, então gruda, né? isso, Tem esse. O ser humano exato, é dual, gente, sempre tem é, os dois aspectos. Não adianta. isso, isso. Sempre que estou em situação de conflito, entrava na hora de tomar uma decisão. Esta situação, eu não sei se a Andrea vai concordar comigo, mas ela pode ser da infância e pode não ser. Sim, Pode só sim. ser uma insegurança, né? Uma insegurança sua que pode ser que esteja na infância, pode não ser, tá? Às vezes Uhum. pode ser que algum conflito que você tenha e de realmente tomar decisões. é, E aí você fica dual mesmo, como a Andrea falou, né? Eu não sei o que eu faço, eu não sei. Pode ser por insegurança, pode ser por medo, enfim. O que você acha, Andrea? Pode ser, é aquele aspecto, se for da criança, tem como identificar? Tem. Mas se for da criança, é porque os pais escolhiam tudo por mim, né? A roupa que eu ia usar, a comida que eu ia comer, o meu corte de cabelo, e é normal até uma certa idade que isso aconteça, porque a gente ainda não tem muito parâmetro. Criança, se deixar, sai só de fralda correndo pelo mundo, só de calcinha, só de cuequinha, correndo pelo mundo e não tá nem aí. Vai brincar e tá tudo certo. Então é normal que a mãe separe aquela roupa, às vezes, para ir brincar, e depois aquela roupa para sair no final de semana. É normal alguém escolher por nós, até que a gente
tenha esses parâmetros, tenha essa formação. O que não é normal, que depois continue escolhendo pra gente. Aquele cara de 30 anos que mora com os pais, que os pais continuem escolhendo por ele, tá? Então, tem coisas que são aspectos que vieram da criança interior e que a gente reproduz aqui enquanto adulto, e tem comportamentos que nós criamos aqui também ao longo da vida, porque nós somos adultos hoje, né? Então, eu concordo sim com o que a Sandra falou. É preciso buscar essa questão. Aí, como que eu busco? Tem uma pessoa que falou de, quando tem meditações, eu não consigo visualizar a minha criança interior. Tem os bloqueios que a Sandra estava colocando aqui agora, não tem jeito. Tudo aquilo que dói, a gente bloqueia para não sofrer de novo. Só que não tem jeito. Vamos pegar nós agora enquanto adulto. O domingo inteiro foi excelente, foi lindo, divino, maravilhoso. A gente comeu bem, assistiu um filme legal, conversou com as pessoas que a gente ama, tudo perfeito, tá? Aí chegou agora no final do dia, alguém mandou um recado do trabalho que alguma reunião muito pesada vai acontecer amanhã, que tem os negócios rondando lá na empresa e tá todo mundo com medo, não sei o quê. Pronto, acabou o seu fim de semana lindo, perfeito, maravilhoso. Você só vai focar no problema. E, na verdade, quando você chegar lá na empresa amanhã, a reunião era de promoção. Ia ter um processo seletivo para promover algumas pessoas. Então, você, enquanto um adulto aqui cheio de inseguranças, você focou no medo, você focou no receio, você focou na preocupação. E a gente acaba fazendo isso. Então, precisa perceber o que é esta criança, o que é este adulto, como eu separo esses dois mundos, qual deles precisa ser curado. E isso é trabalho, gente. É trabalho, é trabalhoso, mas é possível. Maravilha. A Juliana disse assim, eu sou pegajosa com minhas filhas, Andréia. Juliana, aí a gente precisa observar assim, ó, eu sou pegajosa ou eu sou carinhosa? São duas coisas diferentes. Porque o pegajoso, ele sufoca. Aquelas crianças não aguentam. Aquela pessoa pegajosa, fica grudenta, é grudenta, é chato. E se você é assim, realmente pegajosa, grudenta, algo tem aí que você quer receber. É como se fosse um vampiro energético que todos nós somos, né? Em alguns momentos, de algumas fases e também em algumas situações. Você pluga ali e você quer receber esse carinho, né? Essa troca de carinho. Então, observa. Mas se você é só carinhosa, não sufoca e respeita o momento dela, está tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é ser em excesso, tá? Sim, a Marinalva disse assim, estou hipocondríaca, o que fazer? Marinalva, depende, várias situações, infinitas possibilidades para você estar hipocondríaca. Primeiro de tudo, e eu acho que é o mais essencial, é porque que você está querendo se anular, fugir de você. Porque quando nós tomamos uma medicação, né, o tempo inteiro para nos sentir seguro, mas na verdade o que a gente está buscando é nos anular. Eu estou buscando me anular, abafar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e aí tá tudo certo. Aí é que tá. Por que é que você está fazendo isso com você? Essa é a pergunta. Não, tem tudo a ver isso mesmo, porque por que a gente toma um remédio? Para tirar uma dor. Mas o problema não está naquela dor que a gente está sentindo agora, tá mais lá profundo. Então é preciso ir buscar na raiz e não ficar tomando só os remédios de uma forma paliativa, né? Isso também se dá com a cura da criança, né? Isso. E por que o hipocondríaco? O hipocondríaco, ele está buscando situações, ele busca ficar doente para tomar medicação. E o problema é que se torna um vício, né? Porque é uma busca aí que você está buscando do lado de fora. Na verdade, está fugindo de si mesma. Precisa olhar para isso, tá? Gente, a gente estava falando da neurose de abandono. E o pior abandono que existe é quando nós nos abandonamos. Então eu repito aquilo que já foi feito comigo. Quando eu não consigo me ver na infância, quando eu fecho os meus olhos, eu não consigo me ver. Gente, você tem foto de criança, nem que seja uma, branca e preta. Não é possível que você não tenha uma foto, a não ser que pegou fogo, enfim, né? É raríssimo, mas existe. Mas enfim, tá? É aquilo. Você tem uma noção de quando você era criança, como você lembra de uma foto que seja.
Por quê? Eu não quero me ver, eu não quero, essa parte da minha vida não existiu. Eu já nasci adulta, eu não nasci criança. Eu abandonei essa criança. E aí é pior, porque quando nós nos abandonamos, é a pior abandono que existe, quando você se rejeita, quando você se abandona. Eu falo isso direto nas minhas aulas, nas lives. Gente, é terrível quando você fala mal de você, quando você se olha no espelho e você se esculacha. Olha que gorda, olha essa barriga, olha esse peito, olha isso aqui, olha isso. Você se esculacha. Se alguém falasse isso para você, você ficaria magoado. Cuidado com o autoabandono e cuidado com as autorrejeições. Isso é uma faca dentro de você que você não tem noção. Tem gente que fala assim, eu posso falar mal do meu pai, da minha mãe, da minha família, mas ninguém pode. Mentira! Quanto mais da família falar mal do outro, mais machuca. E a ideia é essa, inconsciente, é machucar. Se eu posso falar, é porque eu quero machucar as pessoas que eu amo e que me amem. Presta atenção, gente. Cuidado com as falas de vocês. Presta atenção que você fala muito. Eu posso falar mal do meu pai e da minha mãe. Não, não pode. Não pode. Você pode falar para um terapeuta para resolver uma situação em si, você pode falar para você para resolver uma situação, mas sair falando de quem você ama e quem ama você para todo mundo, você quer machucar, você quer ferir, para quê? E quando você fala de você, e quando você está falando de você, você está ferindo você. A pessoa mais importante tem que ser você, porque é de você que você cria tudo. Ai, me exaltei de novo e dei voadora de novo. Desculpa, gente. Gente, só voltando aqui para uma pergunta que estava lá atrás, na meditação eu não consigo me visualizar quanto criança, né? Aí a Sandra falou, mas não tem uma foto, né? Às vezes não tem, às vezes realmente não tem. Eu conheço pessoas que não têm foto nenhuma de infância, né? Mas tem uma técnica que a gente trabalha isso nos workshops que eu já trabalhei. Eu não sei se em algum com você eu trabalhei isso. Eu vou precisar, é o material para este curso que nós vamos dar, eu vou precisar de, além de papel e caneta, uma almofada. E aí nós vamos trabalhar uma representação. Porque a imaginação da gente é muito fértil. E a criança traz essa imaginação para o adulto. Se ele não tem, é mais um motivo para a gente desbloquear essa criança, sabia? É muito bom, né, a gente olhar para nós. E eu sempre falo, né, Andréia, assim, bom, eu conheço a Andréia faz tempo e sei o quanto a Andréia também faz cursos, compra livros e está sempre nessa busca do autoconhecimento, porque não tem cura sem autoconhecimento, não tem transformação sem autoconhecimento. Eu falei na minha live de quarta-feira e vou repetir aqui. Eu não conheço nenhuma técnica realmente eficaz que cure feridas sem trazer para o teu consciente aquilo e você trate conscientemente. Mesmo quando você faz regressão e hipnose, você vai consciente para lá, né? Um tempo atrás agora eu fiz uma regressão, na verdade foi uma hipnose, né? Que eu voltei e nós vamos consciente para lá. Eu lembro de tudo, eu tratei lá naquele momento, é muito interessante, né? E a gente pode fazer isso sem ser hipnose também, né? Só que essa hipnose, ela foi um pouco mais profunda, então nós vamos pegar umas outras camadas, mas a gente consegue fazer isso, eu faço isso em consultório, a Andrea também faz isso em consultório, né? A gente leva a pessoa até lá e ressignifica lá naquele momento. Aí você tem a cura efetiva. Então, não tem jeito. Você vai ter que olhar, não adianta você fugir. Porque você, uma hora ou outra, vai ter que olhar. Você vai esperar ficar doente para olhar para isso? Você vai esperar todo mundo te abandonar para olhar para isso? Aquela pessoa chata que ninguém aguenta. Quando que ela vai perceber que ela é chata? Porque até então ela pode falar que são as pessoas e ela vai ficar fugindo. Não, porque fulano de tal, ela troca de emprego, ela troca de relação. Não percebe que é você que é o problema? Quando que ela vai perceber? Quando ela estiver muito machucada. Quando as pessoas abandonarem, quando ela estiver sozinha, aí ela vai ter que se olhar. E é assim que funciona. Uma hora ou outra você vai ter que olhar. E aí, às vezes pode ser tarde, porque você já perdeu infinitas situações que você poderia estar feliz e não está, porque você está brigando para não olhar para si mesmo, né? Sim, sim. É muito importante, gente, a gente lidar com as nossas sombras o mais rápido que a gente puder. Acessou, doeu, isso é uma sombra, isso é uma ferida.
Então chegou a hora da Isso. gente trabalhar, né? Porque a gente não sabe. Agora vamos falar em questão de tempo e de vida mesmo. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Talvez eu tenha um Uhum. dia só, talvez eu tenha mais 60 anos, eu não sei. Mas eu vou esperar chegar no último dia da minha vida para eu olhar para trás e falar: puxa, quanta coisa eu perdi, quantas oportunidades Uhum. eu perdi. Porque eu não posso encarar a vida como se, como aquela música do Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se É. você parar para pensar, na verdade não há. Então, Uhum. não é gerar uma ansiedade em você, não é gerar uma ansiedade em mim, mas é te chamar para viver o hoje. Louise Hay era muito clara nisso. Eu amo a linha Louise Hay, já fiz muitos cursos dessa linha. O que acontece é o seguinte: hoje é o seu ponto de poder. Hoje, estando aqui, no hoje. Hoje eu tenho condição de acessar o passado e ressignificar, e eu tenho condições hoje de semear um futuro diferente. Eu não vou conseguir fazer nada amanhã, eu não vou conseguir fazer nada no ontem, porque já foi feito e porque ainda não foi feito. Mas hoje eu consigo. Então, não tem que ficar pensando muito, a gente tem que tomar decisão. Chega de deixar o poder da nossa vida na mão dos outros. Chega de deixar o poder da nossa felicidade, da nossa plenitude nas dores causadas pelos outros. Né? A gente tem que ser responsável por quando diz assim, ah, você saia da postura de vítima, você tem que ser responsável pela sua vida, é isso. É você encarar Uhum. que hoje você tem que Uhum. trabalhar aquilo que não é Exato. legal. Isso É é isso aí. sair da postura de vítima e assumir a responsabilidade para sua vida. Trabalhar em Exatamente. você aquilo que não é Isso. bom. Trabalhar em você Autoresponsabilidade. aquilo que é bom e reforçar. É você É quem isso pode aí. fazer isso, tá? É. A Marielle perguntou, Sandra e André, quem sofreu abuso na infância pode ser o quê? Que afeta agora no adulto. Eu vou te falar, Marielle, com muita segurança e com muita responsabilidade. Não vamos falar de abuso na infância. Por quê? Abuso na infância tem que ser tratado em consultório. Porque muita coisa pode vir à tona, inclusive uma crise de pânico, um ataque de pânico na hora, Você tá? precisa estar muito bem Então nós não acompanhado. sabemos, a gente não sabe como foi, quando foi, o por quem foi e como isso está machucado em você ou em alguma outra pessoa, tá? Não sei se foi com você ou com outra pessoa. Então, abuso sexual é tratado em consultório. Seria muito leviano da nossa parte, numa live, a gente falar alguma coisa sobre abuso sexual da criança, tá? Sim. Então, nós vamos nos abster neste momento, por ser uma coisa muito profunda, muito séria e que tem que ser tratada em consultório, tá bom? Tá? E o que causa traumas, certamente, Trauma, traumas com muito fortes certeza, que né? precisam ser olhados, sim, tá? Precisam. Muito, e precisa ser olhado, precisa ser cuidado, e com uma pessoa que você confia, com um terapeuta ou um psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Psiquiatra vai te dar remédio, né? Mas não é o caso. Psicanalista ou terapeuta que você confie, tá? Sim. Com muita confiança, porque é importante, o mais rápido possível, tá? Deixa eu ver. Bom, acho que é isso, o pessoal já falou tudo aí. Então, agora vocês estão perguntando, né? Já desde o começo da live, como que a gente faz para cuidar disso tudo, né? Então, eu e a Andréia desenvolvemos um workshop juntas, né? Tem decretos quânticos, tem todo o nosso acompanhamento, né? Como Sim. terapeutas, vocês não vão ficar sozinhos, mesmo depois, se vocês precisarem de ajuda, nós estaremos juntas com você, ou eu, ou a Uhum. Andréia, ou as duas, enfim. Vocês podem entrar em contato que nós vamos acompanhando vocês. Nós vamos trabalhar com várias técnicas para a gente trabalhar essa criança ferida e trazer o lúdico também, né? A gente ainda tem Sim. algumas técnicas para a gente trabalhar e desenvolver a criatividade, trazer a criatividade da criança para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso relacionamento. Então, nós vamos fazer esse workshop. Você quer falar um pouquinho, Andréia? Sim, sim. Esse workshop vai acontecer agora dia 11 de março, quinta-feira da semana que vem, e nele a ideia é realmente acessar
o que mais incomoda naquele momento e dar caminhos para as pessoas poderem trabalhar isso, tá? Porque a gente, enquanto terapeuta, a gente dá caminhos, né? A gente joga uma luz ali naquele caminho e a pessoa vem junto. Só que neste momento a gente está ali, de mãos dadas. Estamos todos trabalhando isso, trazendo as feridas para curar e trazendo as alegrias para reforçar. Porque não, então no workshop eu vou só chorar, eu vou só trabalhar a dor. Não. Nós vamos abrir os dois caminhos para que você possa acessar o melhor de você. Tá? O pior e o melhor. Andam juntos, não tem jeito. Sombra e luz são complementares, né? Lembra da nossa dualidade? E é isso. Só que de uma maneira com muito respeito, tá? Muita leveza e respeito, porque eu acredito muito, né, em caminhos em que você coloca a verdade. Então, eu já passei por isso, a Sandra já passou por isso, nós já fizemos o curso, nós já participamos de cursos. Então, a nossa experiência, a nossa bagagem nesse caminho, neste momento, serve para iluminar este caminho. E por isso que fica aqui esse convite, para que vocês se sentiram no coração de vocês, participem com a gente. Vale a pena, né, Sandra? Isso, vale a pena. Estamos preparados para cuidar da criança de vocês. Fiquem tranquilas. Se vocês entrarem em algum processo, né? Às vezes acontece muito choro, alguma coisa. Nós estamos juntas, a gente tem toda a capacidade para cuidar de vocês, tá? Confiem em nós, porque nós temos essa capacidade de anos de estrada. Então fica o convite, quinta-feira agora, dia 11, não é da semana que vem não, dessa semana agora, tá? Quinta-feira agora. Agora, dia 11. Dessa semana, dia 11, às 7 horas, né, André? Das 7 horas, das 7 às 9. Zoom. Isso, nós vamos estar ao vivo, a aula não fica gravada. Quer que eu coloque o link aqui, alguma coisa assim? Pode colocar, coloca o link. Tá. A aula não fica gravada, tá? A aula é ao vivo. Então, nós vamos fazer. Fica gravada, me perguntaram, porque a gente vai estar tratando ali, é como uma terapia, todo mundo ali junto, se curando, acessando, meditando, praticando, falando, se quiser, porque tem pessoas que são tímidas e não querem aparecer, então tudo bem, não precisa nem abrir a câmera, mas por respeito a esse coletivo, então a gente vai estar ao vivo ali e acabou, ninguém vai ficar acessando depois, ok? Isso, porque a gente faz uma egrégora, né, de cura. Sim. Então, depois, se você acessa isso, você não está fazendo parte da egrégora de cura no momento presente. Então, a ideia é, gente, nós mostramos para vocês várias formas de como o adulto expressa essa criança. Agora é hora de tratar. Nós estamos dando uma oportunidade que nós abrimos o ano retrasado, fizemos já juntas o ano retrasado. O ano passado nós não fizemos por causa de agenda. Deu tempo. E nós abrimos agora, Agora, esse ano nós abrimos essa oportunidade que a gente nem sabe mais quando é que vai ter outra, né? Porque vem nós coisa duas por aí. juntas. Que vem bastante coisa. Eu estou em outros projetos, a Andrea também está em outros projetos. Então, gente, aproveitem. Então, vai ser dia 11, às 19 horas, horário de Brasília, ao vivo, no Zoom. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, inclusive quem está aqui do Chile pode participar, tá? Então, a única coisa que a gente pede é que vocês fiquem de fone de ouvidos, nós vamos fazer exercícios de meditação, nós temos decretos quânticos, nós temos meditações, tem uma meditação que a gente utiliza em consultório, para você ir lá na tua criança. Então tem muita coisa aí que nós vamos trabalhar em vocês, com vocês, né? Com a sua criança. E tem mais uma coisinha, né? Quem participar do curso da criança interior, desse workshop da criança interior, vai ficar o meu convite para participar comigo de presente o curso de paciência. Então, eu estou com um grupo de paciência que eu dou técnicas, práticas para desenvolver este potencial que é a paciência. E aí, quem participar da criança interior tem a opção de vir comigo para este curso de paciência, que já está correndo, já está aberto e será muito bem-vindo. Muito bom. É um bônus, né, que a Andrea está abrindo para quem participar, ou seja, algo a mais sem custo nenhum. Então é o bônus, tá? Fabiana está perguntando, qual é o custo? Valor? É 273.
273. Dá para dividir no cartão até em 12 vezes e dá para dividir no boleto. No boleto também dá para dividir, né? Sim, dá para dividir no boleto. Dá para dividir no boleto também, gente. Então, assim, em 12 vezes fica bem pouquinho para pagar, dá para fazer. Então, aproveitem a oportunidade, porque é assim, ó. A gente investe, nós, né, nós terapeutas, nós investimos muito em autoconhecimento, né? Acontece que a gente, para buscar algo que não está legal em nós, o que nós fazemos? Nós compramos coisas. Nós vamos buscar do lado de fora. Então eu compro uma roupa nova para me sentir bem, eu compro uma bolsa nova para me sentir bem, eu vou lá e mudo o cabelo para me sentir bem. Só que aí, como alguma coisa para me sentir bem. Como alguma coisa para me sentir bem, é como se eu estivesse tentando tampar o meu buraco, o buraco que está em mim, de desespero, de angústia. Não vai adiantar. Você vai ter que ter muito dinheiro para comprar bolsa, sapatos, etc e tal, para ter o reconhecimento externo, para ter o amor externo, para ter o amor da mamãe, do papai que você está buscando do lado de fora. Então, enquanto você não fechar essa ferida interna, você vai ficar gastando do lado de fora. Gente, o melhor dinheiro que a gente investe é em nós. Sim. Principalmente com cursos, workshop de autoconhecimento, livros, meditações. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague a paz interior. Sim. Não tem dinheiro no mundo que pague. Porque você consegue ficar equilibrado, você consegue ficar inteiro em si. Seus valores mudam. Vale a pena. Vale a pena você investir em você, tá? Ah, Sandra e Andréia só querem vender? Não. Nós estamos vendendo o nosso trabalho, lógico, né? O nosso trabalho, né? O seu trabalho pode ser, né, sei lá, numa loja de roupa. Você também vende o seu trabalho, nós também estamos vendendo o nosso trabalho, mas nós também pagamos para isso, né? Então a gente aqui quer o teu melhor, porque eu experienciei isso, a Andréia experienciou isso, e nós sabemos o quanto é importante. Hoje, eu não jogo mais os meus relacionamentos fora quando eu percebo que a minha criança fala assim, vai me abandonar. Porque de vez em quando ela aparece, sabe? Aquela situação. Aí eu falo, não vai abandonar. Você já está aqui, eu já acolho você, eu não vou nunca te abandonar, eu estou com você. Então, cada vez mais, essa criança vem, essa criança é acolhida por mim, porque eu já aprendi a fazer isso. Agora, enquanto você estiver inconsciente, essa criança vai sofrer. E você vai sofrer junto, porque você é a sua criança. Sim, não tem como separar esse mundo. E mesmo você curando agora essa criança, outras coisas vão surgir. É o exemplo que a Sandra vive dando, é a casca de cebola. Eu vou tiro uma casquinha, depois curou aquilo lá, vou tiro outra camada dessa cebola. Um dia a gente vai chegar naquele núcleo, né? E aí a gente chegou na divina essência que somos nós. Mas até lá a gente tem que ir trabalhando, gente. Nós temos que trabalhar e trabalhar sério. Então a Irene perguntou como é que eu faço. A Shirley falou, eu tô dentro. Qual é o custo? A Fabiana, a gente já respondeu. Eu tô deixando links, enquanto vocês vão perguntando, tem um link aqui do Eduz. Lá tem a explicação. A Sandra vai colocar no Arrasta também do Stories dela. Então, eu vou colocar no Stories agora. Coloca. Vou colocar no Stories agora um folder e o Arrasta para cima, tá? Para cair no link do Eduz. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, me chamem no privado ou a Andréia também no privado. Coloquei o telefone aí, ó. Colocou o telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente entra em contato, a gente conversa com vocês, tá bom? Mas eu vou colocar nos meus stories aqui o Arrasta para cima com o folder, que já vai cair nesse link aí, que eu acho que talvez fique mais fácil para vocês. Sim. Tá bom? Então, pessoal, não percam, porque a gente não sabe quando vai fazer de novo. Né? Se seguir o mesmo padrão é só em 2022, não, 2023, né? Porque é um ano sim, outro não, né? Graças a Deus, a gente se encontra em outros eventos, mas não tem dado tanto tempo. Mas olha, quando acabar a pandemia, que a gente puder mesmo se reunir, marca aí na agenda. Vamos fazer um workshop, uma vivência, o dia todo só de criança interior, porque não que nem aquela que nós fizemos, né? Nós fizemos a gratidão aquela vez, a última vez que a gente foi fez muito uma legal. coisa presencial. Nossa, foi sim. Saudade de todos vocês, dessa troca, é muito bom mesmo que por live a gente tá junto, a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência e poder receber este carinho de vocês. Compartilhem aí, convidem pessoas e vamos junto, porque cada pessoa que se cura
a gente cura o mundo também. Exatamente, participamos do holograma, né? Todos somos um só. Quando eu me curo, o mundo se cura também. Então, gente, aproveitei a oportunidade, nós estaremos inteiras quinta-feira para vocês, fazendo o nosso trabalho sério, que nós sempre fazemos com muita responsabilidade. E vocês podem confiar na gente, porque nós estamos prontas para isso. Tá bom? Isso certo, aí. André? Último recado? Não, o recado está dado e será um prazer estar com você e com vocês aqui na quinta. E também, para quem estiver lá na quinta, depois vem comigo para o curso da paciência como bônus, presente para vocês. Tá bom? Maravilha. Gratidão pela presença de todos. Aguardo vocês, então, junto com a gente dia 11 para a gente se conhecer mais um pouquinho. Conhecer aí com muito carinho, com muito respeito a tua criança e a tua história. Um beijo, André, no coração. Gratidão pela troca. Um beijo. A gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau. Gratidão.